irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A Santa Missa de hoje, dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, presbítero, dia de todos os padres. A intenção da Santa Missa é pela saúde de Maísa Barbosa, Dona Terezinha Santos, Selma Regina, Padre Charles, Maria Rita Santos, em ação de graça por todos os sacerdotes e pela alma de João Aureliano. Vossos sacerdotes, Senhor, se vistam de justiça e vossos santos exultem de alegria. Meus irmãos, com muita alegria, ficamos de pé no canto de atrás. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre servir-te, não voltar atrás. Me puseste uma flecha no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Chamarei, Senhor, chamarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Chamarei, Senhor, chamarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Chamarei, Senhor, chamarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Chamarei, Senhor, chamarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta Santa Missa em honra a São João Maria Vianney, padroeiro dos padres. Hoje, dia 4 de agosto, celebramos o Dia do Padre. Rezemos por todos os sacerdotes que passaram por nossa vida, os padres que nos batizaram, que nos deram a primeira comunhão, que nos encaminharam para a catequese, para a pastoral vocacional, que nos encaminharam para a vida da comunidade, para a vida da igreja. Os padres que são amigos, os padres amigos, os padres já falecidos, que marcaram a nossa vida, que já não estão mais entre nós. Rezemos pelos padres que foram ordenados recentemente,
há pouco tempo, para que possam conduzir o povo como Cristo, bom pastor. Rezemos pelos padres idosos, para que sejam assistidos e auxiliados pelos fiéis, com o amparo dos fiéis e sacerdotes idosos, que se dedicaram muitos anos à missão da Igreja. Rezemos por cada sacerdote diocesano, sacerdotes religiosos de alguma congregação religiosa. Rezemos para que todos nós, padres, possamos ser como Cristo, o bom pastor, que procura a ovelha perdida, que cuida da ovelha ferida, que conhece as suas ovelhas e que dá a vida por suas ovelhas. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seguem. Então rezemos nesta noite por todos os padres que nos trazem a Eucaristia. Citemos o sacramento da comunhão, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, o alimento da nossa alma. É porque as mãos ungidas do sacerdote consagram o pão e o vinho, que se tornam o corpo e o sangue do Senhor. Quero cumprimentar aos nossos irmãos que nos assistem nesta gravação da missa pelo Dia do Padre. Peçamos perdão a Deus pelas nossas faltas, para experimentarmos a misericórdia do Pai. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Peçamos perdão a Deus pelas nossas faltas. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tem-te piedade, ó, tem-te piedade, ó, tem-te piedade de nós. Tem-te piedade, ó, tem-te piedade, ó, tem-te piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, tem-te piedade, ó, tem-te piedade, ó,
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vossos sacerdotes, Senhor, se vistam de justiça e vossos santos exultem de alegria. Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que tornaste o presbítero São João Maria Vianney admirável por seu zelo pastoral, concedei-nos por seu exemplo e intercessão conquistar no amor irmãos e irmãs para Cristo e com eles alcançar a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós vamos ouvir a liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Jeremias. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor, Deus de Israel: escreve para ti num livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor: incurável é tua ferida, maligna a tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida, como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza, por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor: eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para as suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los, eles não diminuirão. Hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. E agirei contra todos os que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor da sua aproximação de mim? Diz o Senhor: sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. O Senhor olhou a terra do alto céu. Todos. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra, a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará sua prece. O Senhor olhou a terra. Para as futuras gerações se escreva isto: e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. O Senhor olhou a terra do alto céu. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em
povos e as nações se reunirem e todos os impérios se ouvirem. O Senhor olhou a terra. Todos de pé, aclamação ao Santo Evangelho. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um beija-flor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridos jovens, neste dia 4 de agosto, dia do Padre, dia de São João Maria Vianney, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, apresenta para nós o questionamento dos fariseus, dos mestres da lei, que conheciam a antiga lei, que conheciam os preceitos da lei do Senhor e exortavam o povo a observar os mandamentos da lei de Deus e também a observar todos os preceitos da lei do Senhor. Na mentalidade dos fariseus, era necessário que esta observância seja exteriorizada, seja percebida pelos olhos, seja vista pelas pessoas. A maneira de rezar, de fazer o jejum, a prática do jejum, a prática da caridade, da esmola, tinha que ser visto pelos homens. Era necessário desfigurar o rosto, era necessário fazer orações nas praças para que sejam vistos, para que as pessoas vejam o quanto eles estão observando os preceitos do Senhor. Então vemos que eles exortavam de uma tal forma o povo a observar a lei, que quem não
observasse era considerado impuro, né? Então eles não comiam, por exemplo, carne de porco, que era considerado impuro. Eles não se aproximavam dos pecadores, daqueles que não seguiam a lei do Senhor. Eles não se aproximavam dos sofredores, daqueles irmãos e irmãs que passam por uma tribulação, por alguma dificuldade. Eles também não se aproximavam. Eles não conversavam com os pagãos, porque os pagãos não seguiam a lei do Senhor, né? Não seguiam a religiosidade judaica, por isso também eram considerados impuros. E vemos aqui então que os discípulos de Jesus não ficam aprisionados a estes critérios que a mentalidade dos fariseus colocou na cabeça do povo, na mente, no pensamento do povo, né? Os discípulos de Jesus valorizam o coração. Deus, o homem vê as aparências, mas Deus vê o coração. Então, os discípulos de Jesus não estão preocupados em validação por parte de outras pessoas, o quanto que eles rezam, o quanto que eles amam a Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, e ama o próximo e perdoa o próximo. O importante é ser fiel a Deus, é ser fiel a Jesus, porque Deus é que sabe todas as coisas. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Então os discípulos de Jesus, eles observam tudo o que Jesus ensinou, e o reflexo disso é que eles colocam o amor, a caridade, sendo mais visível do que a própria lei em si, né? A aproximação aos pecadores está ao lado do pecador para transmitir a eles a misericórdia do Pai. Inclusive no sábado, ajudar o necessitado também no dia de sábado, o dia do Senhor, porque o bem que é feito ao teu próximo deve ser feito em todos os momentos no tempo, né? E da vida. Então vemos aqui os discípulos de Jesus não observam a tradição dos antigos. Segundo o julgamento, a conclusão dos mestres da lei é que os discípulos de Jesus não observam a tradição dos antigos, pois eles não lavam as mãos quando comem pão, né? Havia essa tradição de a maneira de lavar os copos, a maneira de lavar os pratos, como parte do ritual, né? Da celebração da Páscoa, a maneira de lavar as mãos também, de se purificar. Havia talhas de água que eram usadas para a purificação, né? E eles então não se prendiam a estes rituais. Eles comiam, se confraternizavam, ouviam a mensagem de Jesus, que dizia que o amor e a caridade estão acima da lei. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se converta, né? Então vemos que há aqui uma diferença da tradição. A tradição é que haveria necessidade de observar cada preceito, cada maneira de observar, né? Inclusive certos alimentos que não se podiam comer, a carne de porco, o pão com fermento, eles não comiam o pão com fermento, era matizar o pão sem fermento, que era usado para celebrar a ceia pascal judaica. Então eles não comiam fermento na massa. A massa do pão, né, era feita sem fermento.
né? E também não comiam carne de porco, pois acreditavam que era uma carne impura. E Jesus, ele vai dizer que o que torna impuro o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da sua boca é o que torna o homem impuro. Muitas vezes, na nossa impulsividade, nos nossos conflitos familiares, nos nossos conflitos de comunidade, ou um casal que discute a relação, muitas vezes alguém pode dizer algo na hora da raiva, na hora do rancor, no calor do momento. O que torna impuro é o que sai da boca. Quando dizemos algo a alguém por causa de um estresse, por causa de um aborrecimento, por causa de uma frustração. Aí vem aquela oração, né? Nós pecamos por pensamentos, atos e omissões. Nós pecamos por palavras, né? Pensamentos, atos e omissões. Nós pecamos também por palavras. Quando nós deixamos que a impulsividade e as emoções influenciem o que nós dizemos, o que nós falamos. E Jesus está chamando a atenção deste aspecto. O que sai da boca é o que torna o homem impuro. Quando ofendemos alguém, quando menosprezamos alguém, quando falamos mal de outras pessoas, quando criticamos, não visando, né, o crescimento da pessoa, mas criticamos simplesmente para aniquilar a reputação daquela pessoa. Nós estamos pecando por palavras. Quando nós dizemos que queremos o mal de alguém, quando dizemos coisas que afastam as pessoas, nós estamos pecando por palavra. Portanto, vem confirmar o que disse Jesus: o que torna impuro o homem é o que sai da sua boca. O que torna impuro o homem é o pecado, o afastamento de Deus, o distanciamento de Deus, pois a palavra dita é uma das maneiras de pecar. E como nós temos usado a palavra? Como nós temos utilizado a linguagem? Será que utilizamos a linguagem para evangelizar, para aconselhar, para inspirar as pessoas, para incentivar as pessoas, para consolar, para trazer esperança? Será que da nossa boca saem palavras de incentivo? Eu estou contigo, nós estamos juntos, né? Nós estamos juntos, eu estou contigo. Jesus disse isso para nós: tenha coragem, eu estou contigo, não tenhas medo, eu venci o mundo, né? Jesus, sendo Deus, ele diz palavras que elevam, palavras de paz, palavras de amor, palavras de misericórdia e de perdão. Será que nós, quando abrimos a nossa boca, é para denegrir, é para falar mal, é para cultivar ressentimento, é para crítica destrutiva, trazendo divisão dentro de casa, dentro da família, dentro da vizinhança, dentro da comunidade? Será que a fofoca, o disse-me-disse, né? Quando nós concluímos, tiramos uma conclusão baseado somente no que as pessoas disseram para nós, ou baseado no que nós achamos, no que nós pensamos, sem conhecer a fundo o que levou aquela pessoa a agir? Mas será que da nossa boca tem saído palavras que divide, que separa?
que segrega, que cria clima ruim, né? Um clima difícil dentro de casa? Ou será que as nossas palavras contribuem para o fortalecimento do casal, o fortalecimento da família, o fortalecimento da comunidade? Quanto mais unida o casal, mais unidos o casal tiver, quanto mais unida a família tiver, quanto mais unida a comunidade do bairro tiver, quanto mais unida a igreja tiver, quanto mais unidos os paroquianos e agentes de pastorais, sacerdotes e religiosos tiverem, nada nos separará do amor de Cristo, porque juntos somos mais fortes, separados, divididos, somos mais fracos. Então, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Temos o dom da palavra, a capacidade da linguagem, a capacidade da escrita, da linguagem, né? De se comunicar, de planejar o que vamos dizer, o que vamos falar, e precisamos pedir o Espírito Santo para nos iluminar sobre o que falar e dizer. Precisamos pedir o Espírito Santo. Muitas vezes nos preocupamos sobre o que vamos dizer, o que vamos falar. Será que o que eu vou falar é correto? Será que o que eu vou dizer vai ajudar aquela pessoa ou vai piorar ainda mais a situação? Será que o que vou dizer vai trazer paz, vai amansar, ou será que vai trazer mais guerra e mais conflito, né? Então, por isso, precisamos confiar no Espírito Santo. Não vos preocupeis sobre o que havereis de falar e dizer, porque o Espírito Santo vos iluminará sobre o que deveis dizer. Queridos irmãos e irmãs, então vemos que os fariseus, eles condenavam os pagãos, eles condenavam as pessoas que passavam necessidade, eles negavam certos alimentos porque consideravam impuros, e Jesus vai dizer que não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca, ou seja, a palavra maldita, a palavra maldizente. Não podemos estar incentivando o maldizente, não podemos estar ao lado do maldizente, incentivando ainda mais estas palavras más, que segrega e que divide. Os fariseus, querendo que o povo seja fiel à aliança com o Senhor, eles acabavam falando mal daqueles que não seguiam a lei de Deus, e isso comprometia o tema da misericórdia, pois não transmitia a misericórdia. Eles obrigavam o povo a observar a lei, mas não apresentava um Deus misericordioso. E quem vai apresentar? Deus Pai, que é amor e perdão, que é misericórdia infinita. É Jesus quem vai ensinar que Jesus é amor. Tanto que ele vai dizer, né? Perdoai-vos uns aos outros. Perdoar 70 vezes 7, para ser perdoado no céu, pelo Senhor, lá no céu. Se queremos ser perdoados por Deus, devemos perdoar o nosso próximo. Perdoar não é um ato divino, não é um ato humano. Perdoar não é um ato humano, é um ato divino. Só conseguimos perdoar unidos na presença e na graça de Deus. Então vemos aqui, meus irmãos, os discípulos disseram a Jesus: sabe que os fariseus ficaram escandalizados
de acolher o ensinamento de Jesus e que iria aprofundar, iria enriquecer a maneira de observar a lei, eles preferiram permanecer nos seus critérios, na maneira de conduzir o povo, na maneira de exortar o povo, condenando as pessoas e valorizando a aparência do rito. Eles preferem escandalizar e criticar o ensinamento de Jesus, que fala do amor, da misericórdia e do perdão. E Jesus vai dizer: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai, que não foi da vontade de Deus dizer, será arrancada. Deixai-os, eles estão cegos. Se eles não querem aceitar que o amor e a caridade estão acima da lei, se eles não querem aceitar que o sábado foi feito para o homem, se eles não querem aceitar que é necessário se aproximar dos pecadores para anunciar a misericórdia, se eles não querem aceitar que o amor e a caridade devem ser o critério para observar os mandamentos, precisa ter o amor, precisa ter caridade, pois o amor e a caridade são essenciais. Então, se eles não querem ouvir, não querem colocar em prática, eles estão como que cegos ao quererem somente continuar ensinando o povo a observar os mandamentos, valorizando a exterioridade, a aparência, excluindo os impuros, considerados impuros, os pecadores, se colocando melhor e acima das outras pessoas, se achando perfeitos na observância da lei, estão cegos, não querem aceitar. É uma cegueira espiritual. Eles teimam em permanecer nessa postura de discriminação, de segregação, de ser convencido, de se achar melhor que os outros, autossuficiente, de que eles têm um status religioso. Então, meus irmãos, estão cegos, e são cegos criando cegos, porque o povo, sendo exortado por eles, pode pensar que eles estão corretos assim, que não há problema nenhum agir dessa forma, mas Jesus já está no mundo realizando a sua missão, anunciando a boa nova do reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, para que nós possamos aprofundar os mistérios de Deus na nossa vida, para que possamos aumentar a nossa fé, nós precisamos ter uma experiência pessoal com Jesus, que vai ao encontro dos pecadores, que conversou com os samaritanos, que conversou com a mulher samaritana, que arrancou espigas no dia de sábado, que alimentou os discípulos e ensinou a parábola do reino dos céus como fermento na massa, utilizando o fermento que cresce a massa. Assim é o crescimento do reino de Deus, como a mulher que mistura o fermento na massa. Jesus que anuncia, então, que Deus vê o que está escondido, Deus vê o que está oculto e te dará a recompensa. Não precisa de validação das pessoas, não é necessário a validação. O importante é que Deus sabe que você está rezando, que você está jejuando, que você está fazendo caridade ao teu próximo.
Agora, se as pessoas observam isso, aí sim se torna um testemunho de vida, se torna um testemunho de vida. Ele vem dar testemunho vem dar testemunho, né? Aí sim damos testemunho. As nossas atitudes de evangelização se tornam um testemunho vivo da presença de Deus. E nós, todos nós, reconhecemos-nos pecadores, necessitados da misericórdia do Pai. A primeira leitura do livro do profeta Jeremias apresenta para nós: o pecado é como uma ferida, o pecado é como uma chaga maligna, o pecado é como uma ferida que não cicatriza, que não cicatriza, em que as pessoas se afastam, os amigos esquecem daquela pessoa, aquela pessoa é deixada de lado. É uma ferida incurável, é como uma ferida incurável, E vemos aqui a promessa do Senhor que nos cura, porque gritas em teu sofrimento, é insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza, por causa das tuas inúmeras maldades, por causa do teu endurecimento no pecado. Eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó. A cidade ressurgirá das suas ruínas, e a fortaleza terá lugar para as suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. Então vemos, meus irmãos e irmãs, a necessidade de mudar de vida, de abandonar o pecado, abandonar a idolatria, para viver a fidelidade aos mandamentos e aos preceitos do Senhor, para que a bênção, a paz, a felicidade, a cura aconteça. Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje o Dia do Padre, nós estamos celebrando o dia de São João Maria Vianney, um sacerdote que nasceu na França, em Lyon, no ano de 1786. E ele passou por muitas dificuldades. Foi ordenado padre e foi confiada uma paróquia na cidade de Ars, na diocese de Belém. Então vemos que lá muitas pessoas procuravam o padre, o sacerdote São João Maria Vianney para confissões, para uma orientação espiritual, E converteu muitas pessoas, A mortificação que ele praticava, a oração, uma pregação eficaz, a caridade, e qualidades, virtudes na administração do sacramento da penitência. Então, a maneira como ele ouvia as confissões, a piedade, como São João Maria Vianney celebrava a Eucaristia, Tudo isto atraía as pessoas para aquela pequena paróquia da cidade rural de Ars, lá na França. E assim, São João Maria Vianney confessou, atendeu as confissões de muitos fiéis e converteu muitos fiéis, E assim ele se tornou o padroeiro dos párocos, O padroeiro dos párocos. Queridos irmãos e irmãs, então vemos que o padre, ele é ordenado pela imposição das mãos do bispo, tem as suas mãos ungidas com óleo para consagrar a Eucaristia, para consagrar o pão e o vinho que se tornam corpo e sangue do Senhor. E vemos aqui, meus irmãos, a leitura da carta
de São Pedro. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. Exorto aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. O apóstolo Pedro, ele foi escolhido o Papa, primeiro Papa. Logo, esta epístola, esta carta, a primeira carta de Pedro, é escrita à igreja no mundo inteiro. Ele está escrevendo a todos os sacerdotes, a todos os presbíteros, como sucessores dos apóstolos. Tá? E vemos aqui, meus irmãos, que o sacerdote, ele deve ser configurado a Cristo. Ele é configurado a Cristo. Ele precisa se assemelhar ao Cristo, o bom pastor, que cuida da ovelha ferida, que procura a ovelha perdida, que conhece as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seguem. O bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, como aconteceu com Jesus, que deu sua vida na cruz, que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados e venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia. Queridos irmãos e irmãs, o sacerdote, ele deve participar do sacerdócio de Cristo. Todos nós, sacerdotes, pelo sacerdócio ministerial, participamos do sacerdócio de Cristo. Sem essa participação no sacerdócio de Cristo, nós nos perdemos. Para que nós possamos caminhar em unidade com a Igreja, em comunhão com a Igreja, precisamos estar unidos a Jesus, a Jesus sacerdote, precisamos estar unidos a Ele. Por isso, recebendo a Eucaristia, o pão vivo descido do céu, todos nós participamos do sacerdócio de Cristo. O Padre, pelo sacerdócio ministerial, e o povo, pelo sacerdócio batismal. Quando somos batizados, nós recebemos um sacerdócio batismal, que nos capacita a anunciar Jesus, a evangelizar o povo, a ser evangelizadores, anunciadores, missionários da palavra de Deus. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Anunciai o Evangelho a todos os povos e nações. Queridos irmãos, no dia a dia, devido ao ativismo pastoral, à correria do dia a dia, os anseios, os nossos desejos, os nossos caprichos, um fiel gostaria que fosse assim, outro fiel gostaria que fosse de outro jeito, o padre gostaria que fosse assim, ou o diácono gostaria que fosse de outro jeito. Nós somos diferentes, Cada um de nós temos uma individualidade, mas nós não podemos nos render a esse anseio, porque é a vontade do Senhor que deve prevalecer acima de tudo. É o chamado de Deus, é a voz de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai nos iluminar como pastorear o povo de Deus. Como pastorear?
seja o padre, o bispo que pastoreia, o padre que pastoreia a paróquia, o bispo que pastoreia a sua diocese, né? Ou o pai, o marido que pastoreia a sua família, né? Seja qual for, né? Ou a religiosa, né? A madre superiora, que de certa forma pastoreia e cuida, né? Das irmãs do convento, né? Então, meus irmãos e irmãs, todos nós, de algum modo, somos chamados a pastorear, seja o agente pastoral, catequista, né, que evangeliza as crianças, os jovens e adultos, né, exercemos este pastoreio. Precisamos estar unidos ao sacerdócio de Cristo, pois sem Jesus nada podemos fazer. É com Jesus, é unido a Jesus na Sagrada Comunhão, o banquete da nova e eterna aliança que é derramado por vós, né? O pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. É com a presença do corpo e sangue do Senhor na nossa alma é que nós conseguiremos trazer a paz, trazer a misericórdia, trazer a salvação para o mundo, porque já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, como diz São Paulo. Queridos irmãos e irmãs, então devemos valorizar o Padre. Quantas cidades do interior aí pelo mundo não tem um Padre, né? Para celebrar uma missa numa capela dentro da floresta, né? É necessário entrar no barco, passar 3 dias andando de barco no rio para celebrar a missa naquela localidade, dentro da mata, dentro da floresta, né? Ou seja, aquele local tem missa uma vez por mês, o padre vai lá uma vez por mês celebrar, né? E nós aqui temos uma infinidade de sacerdotes, né, na nossa cidade, na nossa arquidiocese, né, ao seminário que formam os padres, né, os jovens que entram no seminário para estudar filosofia, para estudar teologia, né, passando 8 anos dentro de um seminário para estudar a língua portuguesa, para estudar o latim, para estudar o grego, o hebraico, né, a cultura do povo de Israel, né, os profetas, a Sagrada Escritura, a Mariologia, né, a Sacramentologia, a Pneumatologia, né, as Sagradas Escrituras, os Evangelhos, esse sinótico, a monografia, a síntese, né, a faculdade, o ambiente universitário para cumprir as matérias, os períodos, né? O grande dia da ordenação se aproximando, né? A aceitação, a aprovação nos ministérios, nas ordens sacras, né? O ambiente universitário para aprender a administrar uma paróquia, os desafios de uma paróquia. Tudo isso, queridos irmãos e irmãs, é fruto de estudo e, de fato, é uma verdade, né? Se nós queremos ser alguém no mundo, né, os nossos professores, eles já nos ensinavam, né? É necessário estudar para ser alguém na vida, para ter um lugar, um espaço no mundo, né? É preciso estudar. Estudar é o caminho, o estudo, o conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Nós devemos estudar, aprofundar o conhecimento de Deus. Por que cremos? Por que amamos a Deus? Por que nos aproximamos dos pecadores que pensam até diferente de nós? Né? Por que nós veneramos Nossa Senhora? Por que veneramos os santos? Precisamos conhecer,
para anunciar Jesus de uma maneira mais profunda, né? Para que não sejamos superficiais, né? Sair da superficialidade e anunciar Jesus com profundidade, com constância, com perseverança, com entrega, com confiança, com espiritualidade, né? A espiritualidade, religiosidade, a espiritualidade, a vivência cristã, as ações concretas, né? Saber ser misericordioso, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Queridos irmãos e irmãs, é um desafio para todos nós, né? Fazer parte desta missionariedade da Igreja. Mas não é impossível, porque a graça de Deus vem nos sustentar. O Espírito Santo de Deus vem nos iluminar. Por isso, meu irmão e minha irmã que nos assiste, a você que nos assiste, venha fazer parte desta missão, venha fazer parte, né, desta caminhada. Em breve vai iniciar o curso, os encontros da Crisma, os encontros da catequese, da iniciação cristã de adultos, no dia 6, a partir do dia 6 de setembro, com a missa inaugural às 9 da manhã. Nos procure, entre em contato conosco, se inscreva para receber o sacramento da Crisma. Você que é maior, tem 15 anos, que ainda não foi crismado, para que possa também entrar neste caminho de santificação, caminho de vida, caminho de salvação da nossa alma. Que nosso Senhor da paz interceda por nós e que saibamos ouvir o chamado do Senhor. Cantemos juntos este cântico de louvor. Ele me ama e me conduz.
pastor que suscitou em São João Maria Vianney admirável zelo pastoral e cuidado com a salvação da humanidade, dirijamo-nos com confiança rezando. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelos padres, especialmente pelo nosso pároco, Padre Charles, para que encontrem forças na oração, alegria no serviço pastoral e apoio em nossas comunidades, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelos vocacionados à vida religiosa e presbiterial, para que tenham como exemplo a vida simples, santa e dedicada de São João Maria Vianney. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelos agentes de pastoral, para que ajudem nossas comunidades a descobrir nos ensinamentos de Cristo os valores essenciais para a vida de fé. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pela saúde dos nossos irmãos enfermos, que nos pedem orações, pela saúde de Maísa Barbosa, Terezinha Santos, Selma Regina, Maria Rita, e também pela minha saúde, pela saúde de Anildo Rezende, Euda, Ilza de Assis, Ilza Coelho, Fábio Santana, Senhor Ivan. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos familiares do Senhor João Hilarião, que partiu desta vida, foi para junto do Pai, estamos celebrando na intenção por alma de João Hilarião, para que seus familiares sejam fortalecidos na fé e na esperança da ressurreição e da vida eterna. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Estas preces nós te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, vamos oferecer o pão e o vinho. Aproveitemos para oferecer a Deus a nossa vida. Uma noite de suor sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas uma voz que te chama
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Olhai, Senhor, as oferendas do vosso povo, que vos apresentamos na comemoração de São João Maria Vianney, para que nos façam experimentar, como confiamos, o vosso paternal auxílio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Dom Morani, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa amizade. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. João Luiz Pinto, Alberto Rodrigues do Ribeiro, família Geraldo e Soares de Paula, Brasilino Tiago, João Luiz Pinto, Manuel Cristóvão, Joaquim Pinto, Luiz Vanderlei, Valéria, Lúcia Helena, Altamiro, João Victor, Antônio Carlos, família Pimentel, Wanda Brasil Souto, Antônio Godia, Clemilda Peixoto, Miguel Dantas e João Aureliano. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.
confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Queridos jovens, como filhos de Deus, saudai-vos com um gesto de paz. O pecado
Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem o Senhor me ofertar, que a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se
Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Consagrado para amar, consagrado para se doar, amor que não busca se contar, amor que não dá pra improvisar, consagrado para amar, consagrado pra se doar, amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor de Deus. Consagrado para amar, consagrado pra se doar, amor que tudo suporta, amor que não dá pra improvisar, consagrado para amar, consagrado pra se doar, amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor de Deus. Servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua família para dar-lhes alimento no tempo oportuno. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a mesa celestial revigore e aumente as forças do alto em todos os que celebram a memória de São João Maria Vianney, para podermos guardar íntegro o dom da fé e progredir no caminho da salvação que este santo nos mostrou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, podemos ficar sentados. Vamos ouvir a leitura da vivência de uma mensagem a todos os sacerdotes. Padre Charles, receba essa homenagem em palavras, e a comunidade também vai fazer uma oração ao Senhor e também vai lhe dar uma lembrança. Padre, nesse dia, foi Deus que deu ao Senhor a graça de ser quem é, deixar tudo para se entregar a serviço de Deus. É a mais bela resposta de amor que alguém pode dar ao amor daquele que morreu por nós, o sacerdote maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Ao entregar-se nas mãos de Deus como instrumento para ser usado por Ele, como e onde Ele quiser, o Padre se faz o próprio Cristo, que entregou a sua vida por amor ao que é do Pai. Somente quem se esvazia de si mesmo
numa entrega total a Deus, é capaz de realizar tantos feitos como celebrar a Eucaristia, pregar o Evangelho, acolher os pecadores, orientar e acompanhar, como somente um pai sabe fazer. Sabemos que a missão do sacerdote é árdua, mas sabemos também que a alegria de servir é maior do que todos os desafios. Não podemos esquecer que o Padre precisa de nós, tanto quanto nós precisamos dele, principalmente das nossas orações. Hoje, queremos, numa oração especial, pedir a Deus pelo amor, pelo nosso Padre Charles e por todos os padres que nos possibilitam viver a maior de todas as alegrias, participar do banquete da vida, a Eucaristia, com as mãos de Deus nas suas mãos, com seus passos firmes na trilha aberta por Jesus, haverá de libertar e orientar todos aqueles que o Pai confiou aos seus cuidados. Parabéns, Padre Charles, pela presença de Jesus em sua vida e que seja a maior das recompensas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E receba com muito carinho a homenagem da comunidade. As nossas orações uns pelos outros. Quero manifestar os meus sentimentos aos familiares do João Hilarião, que fez sua Páscoa definitiva ontem. Então queremos rezar pela família e rezar pelas almas dos nossos falecidos, os nossos sentimentos. Lembrando que continuamos com as nossas atividades, sexta-feira, a missa do Sagrado Coração de Jesus será às 9 horas da manhã, e também no sábado, dia 8 de agosto, haverá uma missa lá no condomínio Recanto do Pedregoso, para a bênção de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Luz, com missa às 10 horas da manhã, lá na capelinha, com os moradores, alguns moradores do condomínio, para a inauguração da capelinha de Nossa Senhora da Luz. Será às 10 horas da manhã, então haverá missa lá às 10 horas da manhã, no dia 8 de agosto. Também no dia 8 de agosto haverá missa campal aqui em frente à igreja, às 17 horas, para falar sobre a paternidade divina, rezar por todos os pais, vivos e falecidos, com uma mensagem aos pais, uma homenagem aos pais, na missa campal, dia 8 de agosto, sábado. E após a missa campal,
Por Todos os Pais, haverá um delicioso festival de pastéis na cantina após a missa. No dia 15 de agosto, haverá outra missa campal, a missa de Nossa Senhora da Glória. Nós vamos celebrar a Assunção de Nossa Senhora às 17 horas, com a missa dedicada a Nossa Senhora. E após a missa, haverá festa com comidas típicas, uma festa agostina nordestina, com comidas típicas. A lista de doações está ali na mesa. Quem puder nos ajudar com uma doação para este evento, agradecemos a generosidade. Teremos música ao vivo, forró ao vivo, pé de serra, da dupla Márcio Bahia e Edu Teclas, que farão a apresentação ao vivo aqui para nós, dia 15 de agosto, após a missa. Nós temos os panfletos para divulgação da festa nordestina do dia 15 de agosto, para levar para casa e divulgar na sua família. Os panfletos estão ali na mesa, tá? E também a lista de doações para este evento do dia 15. As inscrições estão abertas para a Crisma. O início, dia 6 de setembro, domingo, com a missa inaugural dos encontros da iniciação cristã de adultos. Tá? O tema será o dom da fé e a apresentação dos catequistas. Dia 6 de setembro, domingo, na missa das 9 da manhã, no primeiro encontro. Para quem já tem mais de 15 anos e ainda não foi crismado, caso não tenha feito a primeira comunhão, fará a primeira comunhão durante o período de formação. Tá? A crisma será no tempo pascal do ano de 2027. Enquanto isso, todo domingo haverá encontros, da iniciação cristã desta nova turma. Então, meus irmãos, não podemos esquecer, temos a rifa da bicicleta, que é R$20, sorteio pela Loteria Federal, dia 26 de agosto, para que possamos fazer a manutenção da igreja. Tá? Então, quem puder nos ajudar vendendo uma folha de 10 números, é só colocar o nome lá, ao lado da numeração correspondente à folha que estiver levando para a venda. Tá? Então, quero agradecer a disponibilidade, o apoio, as doações, as orações. Após esta rifa, depois do dia 26, nós vamos lançar uma outra rifa do mesmo valor, tá? R$20, tá? A rifa do espremedor de frutas, a rifa do, acho que é triturador de fruta, alguma coisa assim. É um triturador, alguma coisa assim, esqueci o nome. Será para outubro, a rifa, sorteio para outubro, para catequese. Essa rifa é para catequese, tá? É para catequese, sendo com assinaturas, do termo sobre a destinação do recurso. Por exemplo, na reunião da Crisma nós conversamos, vai vender pizza para ajudar na Crisma. Eu vou assinar um termo, eles vão assinar um termo, uma via, eu vou assinar uma via. Esse termo está descrevendo para onde vai a venda dessa pizza, por exemplo. Aí eu vou ter esse termo, eles vão ter esse termo. Mesma coisa vai acontecer com a rifa da catequese. Eu vou assinar um termo de que os recursos serão destinados para a catequese. Aí depende como vai vender. Se vender todos os números, dá R$2.000. Se eu vender todos os números da bicicleta, eu vou ter R$2.000 para fazer a manutenção. Mas se não vender tudo, a gente vai ter
menos de 2.000, tá? Então vai ser assim. A gente assina, eu assino o termo, a pastoral assina o termo e assim a gente sana essa confusão de que quanto tempo que vale, se vale só para aquele ano, ou se vale permanentemente, ou se é só para aquele período, ou se isso vai ser uma verdade, um dogma de fé que vai valer para sempre, né? Então o termo, ele especifica bem isso, a destinação, o que vai ser vendido, quem está vendendo, qual é a pastoral e a destinação, né? Então é lacrado, o recurso é lacrado para investir no que foi escrito ali no termo que nós assinamos, tá? Então vai ser assim daqui para frente. Então, meus irmãos, quero agradecer a compreensão, quero agradecer o apoio, quero agradecer a participação conosco, a confiança também, né? Continuamos com a campanha do salão multiuso, do tijolinho, campanha do tijolo, que está ali na frente, né? Só dá uma olhada lá, que você vai identificar como está o andamento da nossa campanha do salão multiuso. Só dá uma olhada lá, que agora é por mês, né? A quantidade de tijolinho por mês. Cada tijolinho equivale a uma contribuição de R$50. Aí você tem a ideia de como está a contribuição mensal da campanha, ali no mural, tá? Então, meus irmãos, após a missa teremos um delicioso jantar, estrogonofe de frango. Nós vamos abençoar os alimentos, né? Vou partilhar um pouquinho da missa de hoje, que aconteceu de manhã, com os padres, com o cardeal, né? Também fala sobre o sacerdócio, testemunho, né? E a bênção dos alimentos. Vamos jantar, assim que terminar a janta, vamos ter uma sobremesa, né? Um bolo, acredito, né? Um bolo, né? E assim, para dar a bênção final, tá? E terminamos. Então, quero agradecer a preparação, os preparativos, né? O empenho para este momento e agradecer aos nossos irmãos e irmãs. Lembrando que o próximo domingo é o domingo do dízimo. Rezaremos pelos nossos irmãos dizimistas, no próximo sábado e domingo. Lembrando que a missa sábado não será às 18h30, será às 17h, que é a missa campal. E também no dia 15, também será às 17h, a missa campal, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Paz, rogai por nós. Desejamos a todos uma semana abençoada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos, que o Senhor Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa